Boa noite, a paz do Senhor para os irmãos. Mais uma quinta-feira, mais um culto da vitória. Amém? Glória a Deus. No início, nos avisos da pastora, estava falando de vitória. Vitória no deserto. E o tema da mensagem de hoje é Vitória no deserto. Glória a Deus. Amém. Diga para o irmãozinho do lado aí: deserto é lugar de passagem. Amém? Agora, quando você disse isso para o irmãozinho do lado, direita ou esquerda, você disse com fé? Você realmente acreditou nisso? Se você não acreditou, repita, diga de novo: deserto é lugar de passagem. Amém? Glória a Deus. Vamos a um texto maravilhoso que se encontra em Mateus 4, 1, 11. Por que eu digo maravilhoso? Nós temos um cara que está sempre tentando usurpar as nossas forças, roubar as nossas forças. Ele vem, nos tentando com os prazeres do mundo, da carne, nos oferecendo os manjares. Só que nesse dia ele se estrepou, porque ele foi justamente confrontar com o Filho de Deus. Aí não dá, é derrota na certa. E quem é Filho de Deus aqui? Amém? Maravilha. Então vamos ler Mateus 4, versos 1 ao 11. Aleluia. Vendo... 4... Vamos lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh, maravilha! Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em outras versões, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Amém? Outras versões diz, só a Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Papai, nós queremos neste momento, diante do teu trono, pedir ao Pai que tu venhas falar aos nossos corações, a começar em mim, que esta palavra penetre em nossos corações, ó Deus querido, como seta flamejante, em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor, guardá-la num lugarzinho especial do nosso coração, e ela sirva para cada dia nos revertir contra as astutas ciladas do inimigo. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer aqui para vocês, eu gosto muito disso, de dar a definição,
do que é. Eu me assustei, tá? Eu já sabia mais ou menos, mas eu me assustei quando vi no dicionário a definição de deserto. Região árida, coberta por um manto de areia, com um índice anual de baixíssima precipitação de água, caracterizada pela escassez de vegetação. Dias muito quentes, noites muito frias, ventos muito fortes. Desabitado, sem pessoas, abandonado, ausência completa de alguma coisa. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês: alguém já se viu numa situação dessa? Isso é normal, irmãos, na vida do crente, passar pelo deserto, mas é passar e não ficar no deserto. Aí quando estava preparando essa mensagem, eu tirei algumas lições para a minha vida, do que acontece no deserto, quando nós estamos no deserto. Nós vimos o texto aqui, esse texto maravilhoso de Mateus sobre a tentação de Jesus. Vamos lá. Ele estava há 40 dias sem comer, estava em jejum, 40 dias e 40 noites. Amém? O que eu penso disso? Satanás, ele vai te atacar quando ele pensa que você está mais fragilizado. Só que mais uma vez ele se arrebentou, porque esse jejum só fortaleceu o Senhor Jesus. Amém? Então ele procura atacar você quando você está mais fragilizado. E o interessante, ele não é bobo, ele conhece as escrituras, como o pastor Wellington diz, ele é um ser milenar, ele conhece as escrituras do início ao fim, ele usa a palavra contra você. Mas se você tem discernimento da palavra, se você pedir ao Espírito Santo: Senhor, me dá discernimento quando eu ler a tua palavra, você não vai deixar que o inimigo use ela contra você. Ela será sempre usada a seu favor. Amém? Ah, mas você está com fome, toma aí um pãozinho gostoso aí. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que maravilha. Não, agora eu vou olha só, você é invencível, você pode se jogar numa ponte que não vai acontecer nada. Não tentarás o Senhor teu Deus. Existe uma coisa chamada lei da gravidade. Então, se você faz de pura consciência, agora é claro que se você escorregar de um barranco, Deus vai te livrar, amém? Agora, se você se precipitar do barranco por conta própria, é você e você, amém? Glória a Deus. Então, ele usou a Bíblia contra Jesus, mas Jesus rebateu com a Bíblia como tem que ser. E aí depois ele oferece para Jesus o quê? As maravilhas do mundo. E quantas vezes o inimigo, em nossas vidas, ele nos oferece os manjares, os prazeres do mundo. Eu fui ontem na casa de um amigo meu, sempre falo isso, já falei para o pastor Wellington, para o pastor Rodrigo, nos nossos bate-papos. Eu fui na casa do amigo, que eu sempre vou a cada 2, 3 meses, e a gente bate um papo, né? Come uma carninha. E aí, eles mais uma vez não aceitam, por exemplo, que eu não tenha uma atividade sexual com mulher nenhuma, porque eu optei por isso. Ele diz: não, mas o homem não pode ficar. Quem disse que não? Eu estou lendo um livro que fala o seguinte: você pode ficar sem comer, você pode ficar sem beber, você pode ficar sem ter relações sexuais, você pode ficar sem qualquer coisa, sem dinheiro, sem casa, sem família, sem amigos. Agora você só não pode ficar sem Jesus. Amém? Então é isso que eu tento passar para eles e mostro para eles. Eles continuam não aceitando, mas eu continuo mostrando para eles que eu só não posso ficar sem Jesus. Amém? Você não pode ficar sem Jesus. Sem essa presença maravilhosa, que excede, que dá aquela paz que excede todo entendimento, em meio às lutas, dificuldades, em todas as tribulações, você não se abala, porque você tem Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, as 3 lições que eu tirei
nessa passagem pelo deserto. Mas antes de eu, senão eu acabo esquecendo, antes de eu falar sobre as 3 lições que eu tirei disso, ontem eu tive mais uma vez a alegria, porque a Dânia do pastor Rodrigo me convidou para falar no Dia dos Jovens. E eu fico muito feliz toda vez que eu posso passar para eles um pouco da minha experiência. Eu gosto muito de uma coisa que o Rodrigo fala, que é o seguinte: os meus erros me trouxeram até aqui. E eu tenho certeza que a vida daqueles jovens foram abençoadas, mas cada vez que eu falo o meu testemunho, eu vejo que eu sou muito mais abençoado do que eles. Amém? Glória a Deus. Eu, quando estava separado do amor de Cristo, eu me vi num deserto tremendo, irmãos, tentando enriquecer, tentando ficar rico a qualquer custo, a qualquer maneira, e tive possibilidades para isso, mas Deus sempre me freava, porque Ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para todos aqueles que têm a marca da promessa. E não adianta, eu falei para aqueles jovens ontem, você pode fugir para a esquerda, para a direita, você pode se esconder numa caverna, mas se você tem a marca da promessa, você não tem jeito, Deus vai te achar. Ele sabe aonde você está, na hora certa Ele vai te buscar, Ele vai te resgatar. Oh, maravilha! E aí eu pensava, caramba, Deus me abandonou. Olha, quem era eu para falar isso? Se eu que abandonei Jesus, eu que me afastei dos caminhos, mas eu tinha marca. E de muitos livramentos Ele me livrou. Amém? De muitos ataques do inimigo Ele me livrou. De muitas artimanhas de Satanás Ele me livrou. No meu deserto. Então, saiba que no seu deserto, Deus vai estar com você. Esse texto é maravilhoso, porque ele fala o seguinte: Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Amém? Então é Deus que te coloca no deserto. Amém? Não adianta. Ele vai te colocar no deserto para você saber o seguinte: que você precisa passar, porque todas as vezes que nós passamos por um deserto, nós saímos desse deserto muito mais fortalecidos. Amém? Ninguém pode servir de exemplo numa tragédia, numa dificuldade, para um amigo, para um parente, se você não tiver passado por aquilo. Eu não posso dizer que alguém vai dizer, olha, eu sei o que você está passando, se você não passou por aquilo. Então Deus é sábio, Ele é maravilhoso. E não se engane, aqueles lugares em que dizem que quando você aceitar Cristo, você vai parar de sofrer, é mentira. Mas tem o seguinte: existe a diferença para o que serve e para o que não serve. O que não serve vai sofrer? Vai. O que serve vai sofrer? Vai. Mas aquele que serve sabe que tem alguém à sua frente. O general de guerra. Amém? O Senhor dos exércitos. Aquele que nunca te desamparou, mesmo quando você se afastou dele. Mesmo quando você se rebelou. Filhos rebeldes, né? Vamos lá? As 3 lições que nós podemos tirar do deserto. Vamos lá. No deserto, nós vamos ficar. E eu coloquei aqui no meu estudozinho sobre Êxodo. Porque o povo foi liberto das garras de Faraó. Maravilha, aquelas 10 pragas incríveis que Deus colocou sobre o Egito para mostrar o seu poder, a sua força, a sua soberania, o seu domínio sobre tudo e sobre todos, ou não é para isso? Ele podia na primeira falar, Faraó libera, mas não, ele foi mostrando gradativamente que ele tinha poder sobre tudo. Amém? Aí, o povo sai, e no deserto, um tempo em que era para eles ficarem, pelos estudos, de 40 a 50 dias, ficaram 40 anos. Irmãos, fica ligado aí, o deserto que Deus te colocou, não é para você ficar 40 anos não, hein? Muitas vezes nós ficamos no deserto por 40 anos, e a pastora falou aqui no início também, quando estava dando os avisos, porque nós paramos de acreditar que Deus é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o mega power hiper poderoso. E quando nós duvidamos, e quando nós paramos e, meu Deus,
Nessa hora você lembra quando está no sufoco, né? E aquele povo que estava no Egito, eles primeiro tiveram que entender que no deserto você vai ter total dependência de Deus. Então a primeira lição que nós tiramos quando estamos no deserto é a total dependência de Deus. Amém? Sem água, sem comida, sem moradia. O povo de Israel aprendeu que dependia de Deus para suprir todas as suas necessidades. E ele fez isso ou não, irmãos? Está na palavra, está em Êxodo. Glória a Deus. Eles tinham o maná que descia do céu todos os dias para eles. Água saía da rocha. Oh, aleluia, no deserto onde eu falei aqui que não tem escassez de quê, irmãos? De água, de vegetação. Está aqui na definição do dicionário. Frio. Vinha coluna de fogo. Amém? Calor, vinha nuvem cobrindo, que maravilha. E aí eu imagino, eles não sentiam calor e não sentiam frio. Glória a Deus, maravilha. Então ali naquele deserto, Deus supriu todas as necessidades do povo. E você vê que nós podemos observar como o povo é ingrato. Mesmo Deus suprindo todas as necessidades, nós ainda reclamamos. Irmãos, para de reclamar. Fala para o seu irmão aí, para de reclamar. Não reclama não. Não reclama não. Não reclama não que dá ruim. Não reclama não. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu pude ver isso no tempo que eu fiquei afastado de Cristo. Imagine você que está caminhando, você que está na casa do Senhor, você que está com Ele, o que Ele não pode fazer por você. E aí não tem deserto que vai resistir a você. Mas saiba que você tem que ter total dependência de Deus. O ser humano, ele é muito orgulhoso. É da nossa natureza. Esse orgulho nos afasta de Deus. Quando nós somos orgulhosos e nos exaltamos, Deus coloca a mão e segura, para. Agora, quando nos humilhamos e entendemos que nós precisamos dele, que ele é o nosso tudo, acontece o quê? Amém? A gente sobe como águias. Amém? E aí não há deserto que possa nos parar. Amém? Descansa nele. Quanto mais dependemos de Deus, mais fortes nos tornamos. Amém? Quanto mais dependemos de Deus, mais fortes nós nos tornamos. Vamos ler em 2 Coríntios 12, 7 e 10. Esse texto também é maravilhoso. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Em algumas versões diz: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Repita comigo: quando sou fraco, sou forte. Amém? Glória a Deus, porque você está debaixo da tutela de Deus. Amém? Você está debaixo das asas do Senhor Jeová. Então não tem deserto. Coloque-se na dependência de Deus. E ponto. Coloque-se na dependência de Deus. Deixa de lado o orgulho. Humilhe-se na presença de Deus. Amém?
Glória a Deus. E Ele te recompensará. Glória a Deus. E aí um dia, enfim, alguns deles, porque aqueles no início do êxodo, do deserto, morreram todos. Mesmo o papai dando alimento, dando água, roupa, calçado. Imagine 40 anos no deserto. O calçado não acabava. E eles, mesmo assim, se revoltavam, se rebelavam, adoravam outros deuses. Né? Daí que papai do céu teve que falar, vou ter que fazer os 10 mandamentos, porque vocês não aguentam mais com essa galera. Meu Deus, eu vou ter que, entendeu? Ele conversando lá no céu, falou, vou ter que mandar os 10 mandamentos, porque, entendeu? Mesmo assim, ele estava ali com eles. Esses ficaram para lá. Mas aqueles que reconheceram, tipo um tal de Josué e Caleb, glória, eles chegaram, saíram do deserto. Amém? Irmãos, muitas vezes, nós ficamos no deserto muito mais do que nós deveríamos. Justamente por isso. Coloque-se na dependência de Deus e você vai ter o tempo exato para ficar no seu deserto. E vai sair fortalecido dele ou não? Amém? Glória a Deus. Vamos para a segunda. Amém. Entender o quanto é importante passar pelo deserto. No deserto, aprendemos o que realmente é importante, essencial para nossas vidas. Não há planta, para nossas vidas. Muitas vezes nos preocupamos com coisas tão banais e acabamos por desistir de Deus. Quantas vezes, em meio às lutas e dificuldades, nós nos afastamos de Cristo. Mas eu não posso viver sem isso. Mas eu sou diabético, mas eu amo doce, eu tenho que comer doce. Mas eu tenho hipertensão, mas eu tenho que comer aquele churrasco cheio de sal grosso. Irmãos, glória a Deus. Você gordura, você pode ficar sem. Amém? Come um franguinho grelhado. O que você não pode é ficar sem Jesus. Amém? Então, no deserto, você sabe o que é importante para você e o que não é. O que é efêmero, o que é banal, o que muitas vezes faz com que você deixe Jesus. Que coisa tremenda. Vamos sair da nossa comodidade, porque as coisas que nos dão prazer e que são confortáveis podem falhar. Em algum momento podem faltar. É quando temos que aprender a viver com menos, bem menos. Nessa hora que entra o cara. Nessa hora que entra Jesus. Não importa se vivemos com muito ou com pouco. O que realmente importa é o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Amém? Paulo nos revela isso claramente em Filipenses 4, 12, 13. Gente, um cara que Paulo foi o cara. O cara era mega, era power. O cara cresceu nas melhores escolas. O cara, ele era ali da armada do imperador. O cara mandava geral. Então ele tinha tudo. Cavalaria, né? Eu creio que quando ele ia perseguir os judeus lá, ele tinha aquelas tendas maravilhosas com a pessoa abanando ele, né? Mas é verdade, tinha. E o cara era o top. Amém? Tinha aquela mesa com um montão de frutinhas, uvinha, maçãzinha, pera. Que maravilha. Ok? Tinha ou não tinha? Só que um dia ele teve encontro com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele cara que transformou a vida dele e por tabela transformou a nossa, porque o Evangelho chegou aqui graças a ele. Então, irmãos, ele nos revela nesse texto maravilhoso. Sei o que é estar necessitado e sei também o que ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. A paz de Deus, que excede todo entendimento, tem que dominar a minha mente e o meu coração, a sua mente e o seu coração. Quantos na pandemia aqui comeram carne todos os dias? O mundo passou fome, irmãos. O mundo passou fome, mais do que o normal na pandemia.
Mas o povo de Deus não. Agora, churrasco todo dia não rolava, até porque a gente estava, né, preso em casa. Os preços triplicaram, mas Deus nunca deixou faltar aquele ovinho maravilhoso. Glória a Deus. Então, se você estava muito acostumado com aquelas delícias, né, que Deus sempre dá em momento oportuno, nessa falta, você ia reclamar? Por quê? Se Paulo nos diz que a graça dele nos basta. Amém? Então, no deserto, você sabe realmente o que é importante para você. Glória a Deus. Amém. A terceira, e essa é maravilhosa. Vitória. Eu não conheço ninguém que obteve uma vitória na vida sem antes passar por um sufoco, sem antes passar por uma tribulação, por uma competição. O cara pode ser campeão sem jogar? O cara pode ser campeão sem competir? Não. Então, no deserto das nossas vidas, nós batemos de frente com o quê? Com o pecado. Temos duas opções nesse momento. Desistir. E desistir significa morrer no deserto. Essa é a opção número 1. Vai ficar a seu critério, você escolhe depois, tá bom? E a opção número 2, lutar e vencer, sair do deserto. Amém? Então, opção 1, desistir, morrer no deserto. Ou lutar e vencer, sair do deserto e viver. Glória a Deus. Quando escolhemos a segunda opção, nos tornamos mais fortes, prontos para desafios maiores, como falei no início. Você passou por um deserto, por uma luta, por uma dificuldade. Você passou por ela, olha a palavra, e passou. Lá na frente, virá outro deserto, hein? Não se iluda, tá? Você que está nos assistindo na live também, não se iluda. Hoje tem um deserto, passou por ele, oh glória! Vai ter outro lá na frente. Tem jeito. Até a vinda do Salvador. Onde lá no céu, você não vai ter problema nenhum. É só louvor, é só vitória, é só glória. Amém? Mas aqui não tem jeito. É luta. Mas em todas elas você sairá fortalecido. E o interessante que eu percebi com isso é que quando você sai de uma luta e fortalecido, você serve de exemplo para outras pessoas. Elas veem em você, caramba, que capacidade que tem aquele cara de sair de sufoco, de sair de problema. Não sabe ele, saberá um dia que quem me fez foi o Senhor. Sair daquele problema, daquela luta. Oh, maravilha de Deus. Glória a Deus. Nos tornamos mais fortes, prontos para desafios maiores, que com certeza virão. Aí diremos, passei por um deserto parecido, e vou passar por esse também. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 7,12. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, maravilha! Até aqui nos ajudou o Senhor. E é deserto, irmãos. Lá nos países dos Emirados Árabes, lá é só deserto. As cidades são construídas no deserto. Amém? É só deserto. Mas Deus faz você passar por todos eles. Então, quando você estiver num deserto, numa luta, não desanima, não desista, não vá na onda de Satanás, não. Ele quer ali, lá no início, quando eu li o texto, tem um momento que fala assim, ó, no momento oportuno, Satanás vai embora e o texto fala assim, no momento oportuno. Esse texto também está em Lucas. Aí, o que acontece? Por quê? Porque ele está sempre em derredor. Ele é um ser de oportunidade. Então, apareceu a oportunidade, ele vem e ataca. Mas toda vez que ele se levanta para cair. Oh, glória! Ele se levanta para cair. Que maravilha! No deserto,
Tem uma coisa maravilhosa, no deserto, nós ficamos mais próximos de Deus. É incrível. No sofrimento, você se aproxima mais de Deus. Amém? Quando isso acontece, começam a aparecer na sua vida, na minha vida, os seus poderosos milagres. Amém? Gente, o nosso Deus é um Deus de milagres. Você quer que Ele faça milagres na sua vida? Permaneça com Ele. Amém? Em todo tempo, Deus nos dá livramento. Aqueles que nós vemos e aqueles que nós não vemos. Eu até brinquei ontem lá no GD dos jovens, que se Deus fosse ficar mostrando todos os livramentos que Ele nos dá, nós íamos ter que ficar o dia inteiro parado, sentado, olhando. Tu não ia mais trabalhar, ia fazer lá, só ficar ali. Meu Deus, que maravilha! Oh, glória ali, foi ali, e não sei o quê. Irmãos, então alguns Ele mostra, e outros não. Quando Ele mostra é para lembrar você, olha, estou contigo, hein? Sou seu Deus. Porque nós, como humanos, nós temos um hábito muito ruim de esquecer com facilidade das coisas maravilhosas e tremendas que Deus já fez por nós. É ou não é, irmãos? Para de fazer isso. Amém? Seja grato por tudo que Deus fez a você lá no passado. Peça a Ele todos os dias, Senhor, que eu traga à memória tudo de bom que aconteceu comigo. Amém? Glória a Deus. Moisés falou ao povo, fiquem tranquilos, acalmem-se. O Senhor lutará por nós e nos dará a vitória. Esse texto está em Êxodo 14, 13 e 14. Depois você lê lá. O povo apreensivo, Moisés falou, calma, relax, fica tranquilo, eu estou com vocês, eu vou dar a vitória. Eu fico imaginando, gente, é tremendo, Deus falando com Moisés, e aí ele repassando isso, né, para o povo. Fiquem relax, fiquem tranquilos, eu vou dar a vitória a vocês. Que coisa maravilhosa, ouvir da boca do próprio Deus, eu vou dar a vitória a vocês. Amém? E como é que Deus fala com a gente hoje? Aqui, ó. Agora, cara, você não lê nem a Bíblia. Não é o caso nosso aqui não, tá? Glória a Deus. Você talvez para essa live chegar aí em alguém que não faça isso. Como é que Deus vai falar com você? Tem muita gente esperando um anjo vir e falar. Deus não vai enviar anjo não, tá? Pode até enviar um profeta? Pode. Mas as maiores profecias estão aqui, ó, na palavra dele. E tudo que ele fez, desde Gênesis a Apocalipse que ainda fará, ele cumpriu. E vai cumprir. Então não existe deserto que possa te parar. Não me parou lá atrás, quando eu estava sem Jesus, mas eu tinha a marca da promessa. Eu até brinquei com os jovens ontem, falei, ó, tu tem a marca da promessa? Esquece, já foi. Já foi. Amém? Agora, quando a gente fala isso, os caras falam assim, poxa, mas você está contando. Não, mas eu quero ter dinheiro, eu quero. Tá, você pode ter tudo. Deus pode te dar tudo, mas tem que ter um propósito. Eu gostei muito que a Dani, líder dos jovens, falou ontem lá. Você pode ficar rico, mas Deus de repente vai fazer você ficar rico para ajudar as pessoas que não têm. Amém? Então você pode ser rico? Pode, mas o teu propósito é ter um relacionamento com Deus. Esse é o seu propósito. E a partir desse relacionamento, que você ficou muito melhor, gente, você quando começa a ter um relacionamento com Deus, a sua vida muda. De 0 a 100, parece uma Ferrari, em poucos segundos. Cara, você muda completamente. Você se torna melhor, você se torna mais amável, você se torna uma pessoa boa, que quer ajudar o próximo. Amém? Então tenha um relacionamento com Deus e você será mais do que vitorioso. Amém? Agora algumas perguntinhas para vocês para a gente encerrar. Como Deus fará milagres em sua vida? Essa é a primeira pergunta, guarda aí. A segunda, como Deus dará livramento a você, a sua família,
toda a sua parentela. Terceira pergunta: como ele mostrará a sua força? Quarta: como ele mostrará o seu poder? Irmãos, se está tudo bem com você, não tem por que ele mostrar nada disso. Como é que ele vai se manifestar para você se está tudo bem? Então nós temos essa ilusão de que temos que ver tudo bem. E não é. Não é viver tudo bem. A pastora falou aqui hoje de novo. Não é viver tudo bem. De repente está tudo ruim. Mas você está ali, nos pés de Cristo. Você está orando. Você está lendo a Bíblia. Você está jejuando. Amém? Chorando com os que choram. Sorrindo com os que sorriem. Sendo amigo do teu irmão. E aí Deus vai fazer. Porque Ele está vendo o teu agir. E Ele sabe o que é melhor para você. E só vai agir se você estiver no pior. Se estiver bem, não vai rolar. Já está bem. Amém? Glória a Deus. Então, nos momentos de dificuldade, de tormentas, no deserto, é que ele vai agir. Amém? Ah, mas eu queria tanto que ele agisse sem eu estar no deserto. Irmãos, é no deserto. Ele vai agir. E é algo tremendo. Eu volto a repetir para vocês. Aquele povo no deserto não sentiu fome, não sentiu sede, não sentiu frio, não sentiu calor. Amém? Porque eles estavam no deserto e Deus estava fazendo o que Ele faz de melhor. Quer livrar a gente de confusão, quer livrar a gente de problema. O povo para gostar de entrar em problema, confusão, que coisa tremenda. Ai, ai, ai. Muitas vezes, eu falei aqui, volto a repetir, ficamos mais tempo no deserto do que deveríamos, porque agimos do nosso jeito, de nossa forma. Somos falhos e fracos. Amém, irmãos? Somos falhos e fracos. Não há mal nenhum em reconhecer isso, pelo contrário. Se nós reconhecemos a nossa fragilidade, automaticamente nós reconhecemos a soberania de Deus. Amém? Glória a Deus. Devemos deixar o controle nas mãos dele. Um detalhezinho. A gente tem uma mania muito grande de estar no deserto, e aí agindo por nossa conta, nós queremos ir por atalhos. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso, deixa Deus te guiar. Ele é a sua bússola. Essa bússola, ela é a prova de erros. É a prova de erros. A bússola no deserto é maravilhosa, mas se ela cair no chão e aquele ponteiro vai ficar todo doido assim, você vai se perder. Então, vai falhar, uma hora vai falhar. Agora, Deus não falha jamais. Ele é a nossa bússola. Essa bússola é precisa, a melhor que foi inventada. Foi Ele mesmo que inventou. Glória a Deus! Oh, maravilha! Esse texto é maravilhoso para a gente encerrar. Foi Cristo, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça dele. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa parte aqui eu li na linguagem para jovem. 2 Coríntios 5, 1, 4. E aí mais uma, que é um texto que o pastor Edmundo gosta muito. Eu sei que ele está nos vendo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Essas coisas o quê, irmãos? As lutas, as tribulações, a perda de um amigo, de um parente, um desemprego, uma doença terminal, que é terminal para o homem, mas para Deus não é. Amém? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, viu? Você não está entendendo como o pastor Wellington fala. Você não está. É maravilhoso. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31.
para amadurecermos, Deus nos levará a destinos desconfortáveis, desertos, inimigos. Nós seremos confrontados, teremos que esperar, olha a paciência aí, e teremos que renunciar. Muitos querem sair do deserto, mas não querem renunciar. Renunciar ao quê? A algo que ele tem, que de repente está tomando o lugar mais importante na vida dele do que Jesus. Tem muita coisinha, como eu falei atrás, pouquinho atrás, sobre as coisas banais. Sem deserto não existe vitória. Sem deserto nós não crescemos. Sem deserto nós não amadurecemos. Glória a Deus, que você tenha guardado pelo menos um pouquinho do que foi falado aqui. Porque eu tenho absoluta certeza de que a partir do momento em que você colocar tudo diante do altar, reconhecer a sua fragilidade e reconhecer a soberania de Deus na sua vida, tudo vai mudar. O deserto vai ser, amém? E você passará por muitos desertos, mas sairá vitorioso de cada um deles. Quem crê, diz amém. Sairemos ou não, irmãos, em nome de Jesus. Não há deserto que possa nos parar. Amém? Não existe. Não há deserto que possa nos parar. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Amém? Amém? Vamos orar então, irmãos, para que Deus possa, em nome de Jesus, colocar em nossas cabecinhas, em nossa mente, em nosso coração, que Ele é Deus e pode todas as coisas. Amém? Papai, muito obrigado. Tu és um Deus tão maravilhoso, um Deus que faz prodígios e maravilhas, um Deus que é tremendo, um Deus que tanto trabalha para aqueles que confiam em Ti. Ó Deus, segundo o Teu propósito, então nesta noite, nós diante do Teu altar, diante do Teu trono, nós queremos primeiramente Te agradecer pelo fôlego da vida, Te agradecer, ó Deus, porque Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Te agradecer porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de amor, que nos dá uma paz que excede todo entendimento e que não nos deixa ficar no deserto. Em tudo que passamos, em todas as lutas e tribulações, Tu tens estado conosco. Oh Deus, e nós Te glorificamos por isso, que Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Deus. Oh Deus maravilhoso, Tu és fiel, Senhor. Em nome de Jesus, que nós tenhamos a cada dia esse entendimento de que nós dependemos única e exclusivamente de Ti, e nada mais importa. Em meio às lutas e dificuldades, que nós possamos dizer: a Tua graça nos basta. Obrigado, papai, por tudo. Obrigado por este lugar. Obrigado por essas portas que estão abertas. Obrigado, ó Deus, pela liderança deste lugar. Homens e mulheres que Tu tens separado, Senhor, para falar a verdade, o livro sagrado, Senhor. Em nome de Jesus, que essas portas jamais venham se fechar, Senhor. Que muitas vidas continuem entrando por ela para serem abençoadas, Senhor. Nós Te entregamos, papai, o bairro de Maria Paula nas Tuas mãos. Nós Te entregamos Niterói e São Gonçalo nas Tuas mãos. Nós Te entregamos o nosso estado do Rio de Janeiro nas Tuas mãos. Nós entregamos a nação brasileira nas Tuas mãos, porque feliz cuja nação adora o Senhor, cuja nação que tem o Senhor como rei, como príncipe, como Senhor dos exércitos. Assim nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia.